Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. No segmento anterior, nós tratamos de certas inversões no campo da ciência da saúde, no campo da ciência médica, quando se acredita que as doenças possam ser tratadas somente com medicamentos, com química, e não que o principal da doença ela é de origem psíquica. E sim, não é uma coisa de milagre, não. A nossa psique, ela funciona, ela atua diretamente no nosso ambiente interior. Os nossos sentimentos, pensamentos afetam a nossa química, nossos hormônios, nossa saúde, o funcionamento das células, influi em tudo. Então, o que começa a degenerar é a nossa energética psíquica e depois as consequências. Então, essa é uma grande inversão na humanidade que precisa ser conscientizada. Outra grande inversão, extremamente perigosa, é no que se refere ao campo da física. O nome já diz física, quer dizer, o que é físico, é material. Então, a física trata de energia e, ao mesmo tempo, vê a energia como matéria, vinda da matéria. Matéria é energia. E não que a matéria é um resultado, é um substrato da energia, da vibração energética em ressonância dentro do tempo e do espaço. Então, toda a matéria, tudo que nós estamos vendo aqui, vocês aí, está vibrando intensamente, é uma energética vibrante que aparentemente está parada, mas não é assim. Então o universo todo está em extrema vibração. E essa desinversão foi realizada pelo Dr. Kepp nas pesquisas, nos trabalhos dele no campo da física. E que, por necessidade absoluta, nós temos que até mudar o nome dessa ciência para a ciência da energética. Então, física é um nome errado. Nós temos que chamar o que se estuda, a energia que se estuda na física, a gente tem que chamar de a ciência da energética. Eu quero, inclusive, trazer uma ideia que poucas pessoas sabem. Por exemplo, aqui tenho 2 ímãs, né? Então, a ciência da física fala do lado negativo e do lado positivo. Se fosse negativo, assim no sentido de praticamente, vamos dizer, é o imã que faz esse aspecto, né? Então a gente pode dizer, um lado do imã é atrativo e outro é repulsivo, né? Veja aqui, um lado chega ao outro e segura o outro, que é ao contrário. E esse outro não é negativo, como geralmente a questão assim elétrica fala, o lado positivo e o negativo. O negativo é o lado que não poderia existir porque não teria função. Então, essa energia que um lado do imã atrai outro e segura o outro imã no lado ao contrário. Então, por que essa força, né?
essa força não vem do ímã, não é o ímã que cria. O ímã é um metal que capta essa força de fora. Então, essa força de levar para frente, ou então de levar para trás, vem de fora. É uma energética que está no ar. Então, essa energética vem da energia escalar. Tudo que vamos dizer, tudo que existe tem sempre dois aspectos, o aspecto atrativo e o aspecto repulsivo. Nós temos aqui um engenheiro praticamente desse campo da energia que pode falar alguma coisa nesse sentido. Então, Dr. Kepp, em relação a isso que o senhor explicou e ao que a doutora Cláudia introduziu no início do programa aqui, eu acho muito interessante ler um trechinho desse livro que o senhor mesmo escreveu, chamado Magnetônica, que explica muito bem o que é o magnetismo. Então eu gostaria de ler, que é o seguinte: podemos afirmar que não é só o ímã que atrai o campo magnético, mas tudo o que existe está banhado por ele, contenha ou não o poder de retransmiti-lo. Então aqui o senhor está falando que não é só o ímã que tem magnetismo, mas o senhor está falando que toda a matéria que existe no mundo da física, tudo que a física estuda hoje, na verdade, é banhado por um magnetismo que capta de fora. Então, tudo que meus olhos observam, o que meu tato é capaz de sentir, meus narinas são capazes de sentir cheiro, tudo é magnetismo. Aí o senhor continua: assim sendo, temos de admitir que o próprio ser humano tem dois tipos de conduta, uma ativa e outra receptiva, sendo que esta última sempre depende da primeira, que é exatamente o que o senhor estava explicando aí com esses dois ímãs. Como o ímã tem uma força de atração e uma de repulsão, e elas se complementam, o ser humano também, como ele capta o magnetismo de fora, ele também tem uma atitude de atrativa e uma receptiva que se complementa nele. Se algo estiver errado nessa energia, então aí vai iniciar-se a doença física ou mental. E para terminar o parágrafo, o senhor continua: quem aceita essa energia transmite, e quem transmite é porque também aceita. Quando a força magnética, isso é importante, olha aqui, quando a força magnética acaba, temos a desintegração da matéria e o perecimento de todo o elemento. Então, daqui nós deduzimos o seguinte, que para uma pessoa ter saúde física ou psíquica, ela tem que ter magnetismo. E esse magnetismo ela tem através de atitudes boas, belas e verdadeiras. Se ela não for uma pessoa ética e procurar trabalhar com honestidade, ela deixa de captar esse magnetismo e começa a morrer mesmo em vida. Tem essa ideia, né, de que tudo vem do nada, né? De que toda coisa que existe vem do nada. Do nada não pode vir coisa alguma, né? Sim. Então, a energia escalar praticamente é algo que vem de algo anterior que cria, né? O que acha? Eu acho impressionante essa percepção que o senhor coloca nessa ciência da energética, porque o senhor faz uma crítica muito interessante ao trabalho de Isaac Newton. Isaac Newton ele é considerado o pai da física moderna. Então, ele estabeleceu 3 leis da física, certo? Sendo que a primeira lei da física é chamada lei da inércia. Mas o que significa essa lei da inércia? Na visão de Newton,
A energia só se obtém quando a matéria está em movimento. Por exemplo, uma matéria, um projétil de uma bala, quando tem movimento, ele tem energia, então pode furar um determinado objeto. Então, para a física, a energia só existe quando você tem matéria em movimento. Mas o que o Newton não percebia, e o que esse texto revelou, é que a própria matéria em si, ela é energia. Então, a matéria não precisa estar em movimento para ter energia. Então, o que significa a lei da inércia para Newton? Que a inércia significa um estado parado, um estado de inação. Então, para haver energia, eu tenho que tirar a matéria da inação e dar movimento para ela. Aí ela tem energia. Mas aí o Newton não considerou que mesmo a matéria parada, não existe isso que ele chamou de inércia. Inércia é um delírio. Inércia não é a essência da matéria. A essência da matéria é a vibração. Então, tem uma energia vibrando que está mantendo a matéria, mesmo ela estando parada. E quando a matéria se movimenta, é por causa da energia interna que faz ela se movimentar. Entende? Então, na verdade, a física toda, ela se baseia numa ideia falsa de que a essência da matéria é a inação, quando o Dr. Kepp põe que a essência da matéria é a ação e não a inação. Então aí a gente vê a ideia invertida da física. Dr. Kepp, eu gostaria de dar um exemplo prático. Recentemente faleceu a pessoa mais idosa do mundo, com 117 anos. Morava na Espanha. Então, o que aconteceu com essa senhora, que ela viveu 117 anos, né? Pelo que ela relatou antes do falecimento, evidentemente ela não era uma atleta. Ela não ficava nas academias fazendo exercício sem parar. O que ela dizia que ela tinha? Muito bons amigos, bom relacionamento familiar, boas ações, bons sentimentos. Então essa visão de mundo muito afetiva, muito otimista, generosa e simples, foi o que fez com que essa senhora, e certamente espiritualizada, né? Isso que fez com que essa senhora vivesse 117 anos e não ficar malhando na academia, né? Fazendo exercício. Então, não, a pessoa precisa fazer exercício para acabar com a depressão. Se a pessoa está deprimida, em primeiro lugar, ela não vai ter vontade de fazer exercício. Ela não vai ter nem ânimo para fazer exercício. Então, Cláudia, por que ela viveu tantos anos, né? Porque ela tinha muito amor. Isso mesmo. E ela dizia, são meus bons amigos, um bom relacionamento sempre com a minha família. E ela era muito positiva, muito amorosa, uma mulher que todo mundo gostava, bem relacionada, simples. 117 anos. Aqui o César falou, inércia, né? O que é de fato é o fundamento de tudo, não é a inércia, é a inércia. Então, para existir inércia, tem que existir a hércia. A hércia é o valor fundamental, que tudo pode partir daí ou pode ser negada. Então, a inércia que a física colocou como o elemento central é o grande engano da física, não é, César? Sem dúvida, Dr. Kepp. Para haver inércia, tem que haver algo antes, né? Que o senhor deu o nome de hércia. Porque é a negação. Então, a inércia é uma negação da ação, uma negação do amor, como a doutora Cláudia colocou. A pessoa que se nega a usar os sentimentos de afeto e tudo, ela está na inércia. Então, ela morre. Então, é importante ver em todos os campos, né? Que o que existe, assim, e o que não existe
vem da negação do que existe. A gente pode dizer, né? O demônio, por exemplo, qual é a função do demônio que causa tanto estranho, assim, tanto problemas para a humanidade? A função dele é a negação do bem. A atitude do demônio, vamos dizer, é a rejeição ao bem. Então, o problema da humanidade é quando o ser humano, ele, em vez de viver a hércia é a substância praticamente, e a inércia é a negação da substância, de maneira que não existe, vamos dizer, na eletricidade, um polo positivo e outro negativo. Existe um polo positivo e outro praticamente ao contrário, né? De atração, atrativo. Então, tudo que existe vem praticamente da hércia, que é a parte da energética. Eu escrevi um livro sobre a energética para mostrar que a física em geral, ela tratou da parte secundária como praticamente a primária. Praticamente o físico, né, esgotou os seus conhecimentos por causa disso. E para notar que a gente tem que lidar sempre com forças, e isso que se chama, né, parte negativa, é a parte atrativa. É a mesma coisa. A gente pode dizer que o homem é mais ativo e a mulher é mais atrativa, de maneira que o que existe são sempre dupla força que cria toda a existência. Eu acho interessante, Dr. Kepp, que é fácil entender essa questão da complementação das duas forças quando a gente olha a roda de uma locomotiva, por exemplo. Então, a roda da locomotiva antiga, ela tem um braço que vai para frente e vem para trás. Vai para frente e vem para trás. Quando vai para frente, empurra. Quando vem para trás, ela puxa. Mas a locomotiva vai sempre para frente. Então, o mesmo movimento retilíneo para frente, ele é composto de um que vai para frente e outro que vem para trás. Senão, ele não seria movimento. Então, tudo se baseia na lei do duplo, como o senhor explica. E homem e mulher também. Eles não podem ser um contra o outro. Tem que ser um complementando o outro. Aí sim que a gente tem a realidade, né? Então é bom avisar as mulheres, né, que o trabalho fundamental delas é assim de gostar do homem e não ter inveja dele. É muito importante ver essa questão da inveja, que a inveja repele outro. Então, quando a pessoa é muito invejosa, ela não acrescenta nada. Ela destrói tudo o que existe. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, eu posso falar a dificuldade das pessoas conversarem, por exemplo. Então, alguém traz uma ideia, o outro já dá um contra naquela ideia. Não, mas não é bem assim. E isso é uma tentação muito frequente em todos nós. Então, o outro, em vez de tentar complementar o que o outro está falando, existe a tendência de contradizer o que o outro está dizendo sempre. Então, praticamente não existe diálogo. E nos casais, isso é super frequente. Entre pais e filhos, então, nem se fala. E esse trancamento, cada um é dono da verdade. Eu fico com a minha ideia, você fica com a sua. E aí o casal vai se afastando, os
filhos, as gerações vão se afastando, os colegas vão se afastando e aquele ressentimento, aquela raiva vai azedando o relacionamento e azedando o organismo também, né? Causando doenças. O que o senhor quer falar? Professor Sidney. Nas igrejas se ouve muito falar sobre a dificuldade que as pessoas têm em se concentrar, em prestar atenção durante a missa ou durante o culto naquilo que está sendo falado. Esse fenômeno da dificuldade de comunicação está acontecendo na sociedade até nos momentos em que a pessoa aparentemente está em silêncio, mas dentro da sua mente há um turbilhão de ideias. As pessoas têm dificuldade em ficar concentradas naquilo que está sendo dito. Dr. Kepp, eu estava aqui ouvindo o senhor falar com o César, né, pensando nessa questão da energia, né, e como que a vibração natural do ser humano, por essência, é a energia do amor. Então, que nessas atitudes de inveja, raiva, intolerância, a pessoa está fora da energia natural de vibração que dá o equilíbrio, que dá a saúde. E como essa sua metodologia da conscientização é algo que reequilibra. A consciência é energética, é magnética. Então, a pessoa que entra num processo de conscientização dessa patologia, ela reequilibra a energética dela. Então, lidando com o mal, ela vai poder resgatar aquele bem que ficou para trás, né? Então, qual é a vantagem da consciência do mal? Então, qual é? Justamente conscientizando o mal, a pessoa vai ver que ela deixou para trás o bem, que é a verdade, a bondade, os dons que ela tem, que vai trazer bem-estar na vida, vai trazer o bom relacionamento com as pessoas. Sem enxergar o mal, a pessoa não pode viver o bem, né? Então, o mal é a privação do bem, né? Essa é a definição. O mal não existe por si. É a negação do que existe. É a privação do que existe. Então, essa ideia da física, que é mais da energética, né, é fundamental, porque mostra, né, que o demônio não é algo que vai assim na existência, algo que existe por si. Ele entra no que existe e destrói o que existe. Então, é a negação do bem. O César tem alguma ideia sobre isso? Eu acho que no livro sagrado lá na Bíblia, quando diz que o Lúcifer, ele quis ser um Deus, ou quis ser como Deus e caiu, revela que o ser humano hoje em dia, com essa ideia de uma verdade relativa, de que cada um tem a sua verdade, está fazendo exatamente a mesma patologia de Lúcifer no momento da queda. Então o ser humano, esse cientista louco, usando uma física invertida, está achando que pode fazer bomba atômica, fazer armas nucleares de tudo quanto é tipo, criar uma guerra atômica, esses computadores usando uma tecnologia absurda contra a humanidade, criando robôs, ciborgues, tudo isso é inclusive misturando espécies entre animais, né? Cachorro com gato, com rato, para ver o que dá. Então o ser humano perdeu a noção de que ele é um ser contingente e precisa se reportar a um ser absoluto maior que ele. Então eu acho que o ser humano está na teomania e essa teomania está sendo a causa da destruição da humanidade hoje. A teomania é o ser humano querendo ser um deusinho, né? Querendo criar coisas que só Deus pode criar. De maneira que o assunto da teologia é muito importante banhar todo o aspecto da ciência, porque o grande erro da ciência
foi justamente a questão de eliminar Deus, vamos dizer, da existência do mundo, da existência de tudo. Se não houvesse Deus, não haveria nada, né? Claro. Então, a questão é essa, né? Ou aceita, vamos dizer, a divindade, ou praticamente a pessoa está fora da vida, está morta para a vida e para a eternidade. Parece que chegamos no fim, né? Sim, senhor, Dr. Kep. Então, por hoje. Tchau. Até a próxima. O que há por trás de um ventilador Kep Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kep Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a Escola de Línguas, que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kep, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas, isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.